Amado, abra a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel, capítulo 16, o verso, ele é o 11. Aleluias. Amém. 1 Samuel, capítulo 16, verso 11. Queridos, antes da palavra, olha aqui para mim um pouquinho. Antes da palavra, olha aqui para mim um pouquinho. Eu preciso falar um negócio. Preciso falar um negócio que... eu estava saindo de casa hoje, estava na minha casa. Estava conversando com o pastor e você ligou a televisão hoje e você vê o Papa. Quem viu o Papa aí, meu amado? Todo mundo viu o Papa, né? Hoje você ligou a televisão, você vê o Papa. Olha aqui para mim, em nome do Senhor Jesus. Nós, igreja, as pessoas estão dizendo, esse Papa, a qual está visitando o Brasil, ele é diferente, né? Então ele chama a sua atenção pela sua humildade, ele chama a sua atenção porque ele quebra o protocolo, ele chama a atenção porque ele pega o kippá, não é o kippá que eles chamam aquilo, mas eu vou usar o nome kippá, ele troca com o povo e coloca na sua cabeça, ele estende um tapete vermelho para ele, mas ele não precisa daquele tapete vermelho. Então é dentro do que nós já conhecemos como Papa, ele é diferente. E dentro dessa diferença, ele chama a atenção. Ele chama a atenção pela humildade. Ele coloca o cocar do índio. Ele faz inúmeras coisas. Ele tem dito coisas verdadeiras. Olha aqui, preste atenção para depois você não distorcer o que o pastor Web está falando. Ele tem dito a respeito da família. Ele tem chamado os jovens a andar na contramão. Ele tem chamado os jovens a olhar para Cristo. Ele tem feito inúmeras coisas que hoje chamam a atenção do povo. Aí, dentro desse contexto, nós temos a nossa fé. Dentro desse contexto, nós temos a nossa crença, aquilo que acreditamos e que não compactuamos, que é o quê? Adorar somente a Deus. Nós não nos identificamos com a adoração de imagem, porque a Bíblia diz que a glória é de Deus. Isaías 42 vai falar, esse é o meu nome. Eu não divido a minha glória com imagem, com escultura. É o nosso ponto, querido. Dentro desse contexto, pastor Web, eu estou dizendo pastor Web, eu não vou, querido, na internet, falar, olha o Papa, não. Mas eu também não vou criticá-lo. Eu também não vou atacar, que não é o nosso papel, meu amado. O nosso papel é adorar e louvar o nome do Senhor Jesus. Amém, querido? Dentro desse contexto, numa conversa informal, você conversa com um amigo e diz, puxa, é diferente. Tem uma música aí, sei lá de que grupo muito antigo, diz que o Papa é pop. E esse Papa é pop, meu amado, ele é popular, né? E outra, a Igreja Católica, ela é uma igreja, é a primeira igreja. Catolicismo quer dizer igreja universal. A Igreja Católica, ela começa de uma forma correta. E na sua caminhada, ela perde o foco, tirando a glória de Jesus e dividindo a glória. Queridos, eu tomava banho hoje, e pensando nisso, eu falava assim, meu Deus, você já imaginou um Papa convertido, querido? Você já imaginou um dia que um homem desse falar assim, eu adoro somente a Jesus, a Ele toda a honra, toda a glória, que revolução que seria? Que o teu papel, meu papel, não seja de crítica, eu não vou engrandecer o Papa, ele não é a minha referência é Jesus Cristo, Senhor. Mas eu não vou, querido, entrar em combate, dizer que isso é heresia, que isso é do diabo. Não ponha a mão aonde você não deve pôr. Se você não puder fazer nada, ore, declare, que a essa geração que ele está falando, que possa colocar Cristo em primeiro lugar. Ele está falando para uma geração perdida, ele está falando a respeito da família. Ele está falando, meu amado, é igual Maria. Maria, o povo adora Maria, mas quando Maria é questionada, ela fala, ela mesmo, de João 2, faça tudo o que ele mandar. Ele quem? Jesus, ela mesmo disse. Então, queridos, nosso papel não é combate, não é discutir, não é lutar. Nosso papel é orar, que Deus abençoe a nação do Brasil, que Jesus possa ser o centro dessa nação.
Meu amado, nós não estamos aqui vangloriando o Papa, nem é o nosso papel. A nossa crença é diferente, mas que ele é diferente de tudo que já vimos. E a Igreja Católica, dentro de si, ela vem passando por uma revolução. Sabe por quê? Porque ela vem perdendo fiéis dia após dia. Porque as pessoas vêm, meu amado, conhecendo a Cristo, vêm conhecendo a Jesus. Então, querido, não somos nós que vamos levantar e vamos criticar. Pelo contrário, meu amado, pelo contrário, o que o povo de Deus tem que ser é amoroso. O povo de Deus tem que ser compassivo, querido, com as pessoas. Saber que as pessoas, meu amado, quantas vezes você um dia teve do outro lado, querido? Quantas vezes? Quantas coisas que aprendemos hoje que um dia não sabíamos? Tem pessoas que precisam aprender o que você já sabe hoje. E que a tua boca possa ser para ensinar e não para destruir a fé de ninguém. Em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Palavra do Senhor, 1 Samuel, capítulo 16, verso 11. Quem achou, diga amém. A pregação de hoje, o tema é Deus simples. Deus é simples. A Bíblia diz assim: Deus disse mais Samuel a Jessé: são esses todos os seus filhos? Respondeu Jessé: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda trazê-lo, porque não nos sentaremos até que ele venha aqui. Jessé mandou buscá-lo e o fez entrar. Ora, ele era ruivo, de belos olhos e de gentil aspecto. Então disse o Senhor: levanta-te e unge, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Depois Samuel se levantou e foi para Ramá. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de poder estar na Tua presença. Obrigado, Senhor Deus, porque hoje nós podemos estar aqui na Tua casa, louvar, adorar e bendizer o Teu santo nome. Que nessa noite, Pai, o Senhor venha falar segundo o Teu querer, segundo o Teu propósito a cada coração, a cada vida. Só o Senhor tem poder, Pai, de transformar homens e mulheres. A Tua palavra, Senhor Deus, que cura, que sara, que liberta, que nessa noite possa encontrar a cada coração, Senhor. E eu creio que nessa noite o Senhor tem o remédio para cada vida neste lugar. Fala conosco, Senhor. De mim mesmo, Jesus, eu não nada tenho. Tem de misericórdia na minha vida, mas tudo que tem vem do Senhor. E que eu possa ser nessa noite um vaso nas Tuas mãos, um instrumento do Senhor nas Tuas mãos. É o que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Queridos, preguei essa mensagem pela manhã e eu fiquei com isso no meu coração. Eu ouvi um pastor pregando esse tema e achei marcante, quantas vezes já pregamos isso. E ele fala de Davi. Davi, ele é ungido rei. Quando Deus rejeita Saul, Deus já olha para o rei de Israel e diz: olha, não concordo contigo. Você tem desobedecido os meus mandamentos, você já não ouve a minha voz, você não tem dado ouvido, crédito à minha palavra. Deus fala: eu vou levantar um rei. E Deus começa um processo, chama o profeta, fala: você vai na casa de Jessé, você vai chegar lá, vai ungir aquele que será o futuro rei de Israel. Todo mundo sabe, passa Abinadab, passa Eliabe, passa Samar, e ele vai dizer: não é este. Quando passa todos os filhos de Jessé, o profeta pergunta: ei, tem mais alguém aí? Porque Deus não mostrou nenhum. Ele falou: tem um menino, tem um menor. Ele falou: manda chamar esse camarada aí, que enquanto ele não chegar, ninguém senta. E ele chega. E a Bíblia diz que quando ele chegou, Deus confirmou no coração do profeta. O profeta pega o óleo, derrama o azeite na cabeça do menino, e o menino é ungido. E a Bíblia diz que a presença de Deus, que o Espírito de Deus se apodera de Davi. Quando nós paramos para pensar nesse contexto, eu tenho que lembrar de Deus. O Deus a qual eu e você servimos é um Deus grande, poderoso. Quem está aqui crê que Deus é um Deus grande? Meu amado, eu creio que Deus é um Deus grande. Então eu penso que um Deus grande faz grandes coisas.
que um Deus grande faz grandes milagres. E verdade, e Deus faz. E quando nós paramos para imaginar, Deus abre o mar vermelho e o povo passa. Deus, com uma palavra, Ele manda o vento se acalmar e o vento se acalma. Deus, com o seu poder da sua palavra, Ele faz descer pão dos céus e o pão desce. E Deus é um Deus de maravilhas. E quando eu trago esse Deus para a minha vida, eu me frustro. Porque muitas vezes eu falo, Deus, eu tenho pedido milagres menores. E nada acontece. Parece que as coisas não saem do seu lugar. E muitas vezes nós achamos que Deus se esqueceu de nós. Quem já teve a sensação que Deus esqueceu de você? Pode ser sincero, levanta as mãos. Já tive, querido. Já passei por circunstâncias na minha vida, eu falei assim, parece que Deus já não lembra mais de mim. Parece que Deus esqueceu que eu existo. Tem circunstâncias da nossa vida, meu amado. Já viu um ditado popular que todo mundo fala, quanto mais oro, mais assombração aparece? Tem vezes na vida da gente, quanto mais eu oro, mais assombração aparece na minha vida. Querido, tem vezes que a vontade que eu tenho é brincar de estátua. Porque, meu amado, tudo que eu faço dá errado. Tem um amigo meu, ele dizia assim, ué, estou tão lascado, está tão difícil a coisa para mim. Se eu for para uma ilha deserta, fica eu, o coqueiro e a ilha. Vai ter um tsunami, vai engolir a ilha. E às vezes nós nos encontramos assim. E esse Deus grande, parece que não vem com milagre grande na minha vida. Parece que não vem com mão forte, com poder grande na minha vida. E muitas vezes eu me frustro, eu me abato, eu me quebro, digo, será que Deus se esqueceu? Quando eu olho para Davi, Deus, ele pega um menino. No coração de Deus, surgiu uma promessa para Davi. O homem se enganou. Samuel não interpretou, não entendia. Mas no coração de Deus, Deus já tinha conhecido a Davi. E eu quero te dizer que esse Deus grande conheceu o menino num pasto. A profissão de Davi era de pastor. O seu trabalho era ser pastor. Não o pastor Web, não qualquer outro pastor, mas o pastor de ovelha mesmo, aquele que lida com o animal, aquele que vai no campo. Pensa aí, a roupa de Davi não era engravatada, não usava relógio, não passava perfume bom, porque todo dia que ele levantava, ele ia ter que pisar no barro. Ele catava as ovelhas no braço e ficava com o cheiro da ovelha no seu corpo. Diante de todo mundo, Davi era pequeno. O que ele fazia era insignificante aos olhos de muitos. E quando eu paro para pensar que Deus não chama quem não trabalha. Pastor, estou desempregado, Deus se esqueceu de mim, entenda isso, meu irmão, em nome de Jesus. Deus não chama preguiçoso. Deus dá trabalho para aquele que já está trabalhando. Já viu isso? Deus dá trabalho para aquele que está trabalhando, querido. E pense aí, quando você está trabalhando, você chega você está ali desempenhando a tua profissão. Eu dizia que um dia eu entrei numa loja e perguntei, eu não gosto, querido, não gosto de ficar perguntando em loja. Eu entro e compro aquilo que eu quero. Assim, eu já determinei o que eu vou comprar, então eu já pensei antes. Quando eu chego no vendedor, eu já chego, querido, sabendo o que eu quero. Eu quero, não, mas senhor, não, quero aquilo só. Qual é o número? É tal. E vira as costas e vão embora. Eu não gosto de ficar experimentando. Tem gente que entra em 10 lojas, experimenta tudo, meu irmão. O vendedor derruba aquele negócio e ele vira, não, obrigado, só estou olhando hoje. Tá infeliz.
Olha com o olho então, não com a mão. Ó. Derrubei a loja. Não, eu não consigo, eu fico com vergonha, então eu já entro determinado naquilo que eu vou comprar. Mas um dia eu entrei numa loja, eu não lembro para quê, e eu perguntei para a moça, o preço de tal coisa, ela falou assim, está precisando de bermuda? Eu falei, bermuda? Falou, porque chegou umas bermudas, um preço maravilhoso, metade do preço. Falou metade do preço, todo mundo para ouvir. Eu paro ou não paro, né? Você não está precisando, querido, mas você para ouvir. Eu falei, bermuda. E ela falou, olha, umas bermudas lindas, tá, e pegou, me deu a bermuda na mão. Peguei a bermuda na mão, ela falou, tem várias cores. Eu falei, que eu não gosto muito de escura. Ela falou, mas tem problema, tem clara. É que eu não gosto de listra, tem sem listra. E foi ali, ela foi persuadindo, querido. E de repente, falei assim, vou ficar com a bermuda. Gostei da bermuda. Uma boa bermuda tem que ter uma boa camiseta. Falei assim, mas em casa eu tenho uma camiseta, mas não igual esta. E ela já jogou a camiseta na minha mão, meu amado, e saí com a camiseta também. E com a camiseta ela falou assim, mas olha, a última coisa que eu vou te mostrar, preciso te mostrar uns moletons que chegaram pela metade do preço. E eu brincando com ela, virei, eu posso falar um negócio para você? Ela falou, pode. Dá para você calar a boca? Eu vou levar a loja, pô. Eu já estava com a bermuda, com a camiseta, e aí levei o moletom. Então quando nós entramos e vemos um bom profissional, eu sou de vendas também, meu amado, eu trabalho com vendas, eu admiro. Eu gosto de ver a pessoa que tem prazer em trabalhar, a pessoa que te atende com um sorriso, e toda coisa que ela me falava, ela falava, mas não tem obrigação nenhuma, não, eu estou te mostrando, não deixa eu te mostrar, porque é meu prazer te mostrar. Então eu admiro um profissional, e eu pensei assim, puxa vida, uma vendedora dessa eu gostaria de ter na minha loja lá. Gostaria de ter um bom profissional desse. Por quê? Porque ela no trabalho, ela está podendo mostrar o seu potencial. Davi, na sua simplicidade no campo, ninguém via o trabalho de Davi. Ninguém admirava o trabalho de Davi. Ninguém via o que ele estava fazendo, se ele matava o urso, se ele matava o leão, se ele estava passando solidão, se ele estava triste. Ninguém conseguia enxergar a Davi, mas eu quero te dizer, um enxergava. Um conseguia olhar, ver a sua excelência no fazer, ver a sua obediência, conhecia o seu coração, esquecido por todos, lembrado por Deus, esquecido pelo mundo, mas conhecido dos olhos do Senhor, e nos céus o Senhor liberou uma palavra sobre a vida dele. Ninguém olhava e via nada em Davi, Deus viu. E a palavra dele foi liberada. Ao rei, eu vou levantar. Ele vem da família de Jessé. Samuel não fez nada a não ser a obedecer a ordem de Deus. Quem estava no controle da circunstância era Deus da tua vida. Há alguém que tem controle. Se ele não tem, é hora de você deixar a sua vida no controle de Deus, porque ele tem uma palavra determinada sobre a tua vida. Ele tem promessa para você. Quando Deus nos céus determinou, esse menino é rei. Aos olhos de muito era um simples pastor. Todo mundo olhava ele com uma roupa fedida, fédida. Mas Deus via ele como uma orla de sacerdote. Quando ele vem e se apresenta, deve chegar tudo sujo do campo. Entrou, Deus fala para o profeta, pega o óleo, joga na cabeça desse camarada aí, porque é ele. Ele é o meu escolhido. É ele. Eu acho que Samuel olhou e falou, meu Deus, vamos lá. Quem está falando é Deus, e se Deus está falando eu vou fazer. E ele joga o óleo da unção. A Bíblia diz que o Espírito de Deus tomou o coração de Davi, a vida de Davi. E eu pergunto para você, o que mudou na vida de Davi? Nada.
Nada mudou. O profeta vai embora, vai para Ramá, e Davi volta a ser pastor. O Deus grande, que determinou, que faz grandes coisas, não transformou a vida daquele menino de uma hora para outra. Deus liberou sobre a vida de Davi uma promessa, preste atenção. Há uma promessa de Deus sobre a tua vida nessa noite, querido. Há uma promessa de Deus para o teu coração. Deus já determinou a tua vitória. A Bíblia diz que antes que você nascesse, antes que os seus ossos se formassem, Deus já te conhecia no ventre da tua mãe e já tinha determinado todos os teus dias. Salmo 139, 16. E eu quero te dizer que aquilo que Deus determina acontece. E eu posso ver como pai, que eu como pai, se eu for determinar algo na vida do meu filho, eu não determino tristeza. Você determina, querido? Presta atenção aí. Se você puder escrever a história do teu filho, você fala dor, você coloca espinho nele? Eu não. O que você fala? Ah, meu filho é vida de sucesso. Não, não é. Serginho, quando você for pai, você vai escrever a história do seu filho, você tem a caneta e tudo que você escrever para a história do teu filho vai acontecer. Você coloca tristeza? Não coloca. Quero te dizer, meu amado, que Deus já escreveu a tua história e determinou. O papel de Satanás é destruir o que Deus determinou. Permaneça em Cristo Jesus e o que Deus determinou vai acontecer na tua vida, meu amado. Aquilo que Deus determinou vai acontecer. Quando Davi, ele pega e é ungido. Eu vou dizer um negócio para você, meu amado. Você não pode... Você já viu um ditado que diz assim, quer conhecer um homem, dá ele poder? Conheça um homem, dá ele poder. Verdade. O camarada, ele trabalha na limpeza. Ajudante geral. Trabalho muito digno. E ali trabalha 300 ajudantes gerais. Dali a pouco chega um chefe e fala assim, olha, você vai ser líder sobre os ajudantes gerais. Camarada, quando era ajudante geral, ele chegava, bom dia, cumprimentava todo mundo, oferecia café para todo mundo, era simples. Agora ele é líder dos ajudantes gerais. Está sujo ali, hein? Não limpou direito. Eu vou te dar uma canetada, hein? Vou te pôr de gancho. Quantas pessoas, querido, Deus nem começou a mudar a vida dele, ela se transforma. A soberba entra no seu coração. O nariz se levanta. Ele já se coloca numa posição diferente, meu amado. Quantas pessoas, querido, é membro da igreja, querido, dali a pouco eu falo assim, agora você é ajudante, querido, a pessoa se transforma. A pessoa muda. Você fala, mas ele é tão humilde, rapaz. O que aconteceu com aquele camarada? Era bonzinho, conversava com a gente. O camarada, querido, matava o almoço para comer a janta. Aí Deus vem com uma providência, que ele começa a abençoar financeiramente. Ele andava de Vima. Vima eu fui velho agora, hein? Vima eu fui longe agora. Tem um jovem que nem deu risada, nem sabe o que é Vima, meu amado. Nem sabe o que é o amarelão. Lembra do amarelão? Santo Deus. Vima, querido. O camarada andou de Vima a vida inteira, querido. Agora ele está andando de carro. O camarada é nojento. O camarada, querido, se transforma. O desodorante dele era Rexona, filho. Avanço. Agora ele coloca um melhorzinho, ele já é diferente. E que é isso, querido Davi? Deus separou ele como rei de Israel. Unge ele. Diz a ele, mas o seu coração não muda. A sua condição não muda. Ele continua sendo pastor de ovelha. A promessa de Deus não muda a minha condição. Deus falou, Ele vai cumprir. Mas se Deus falou, é porque Ele viu graça do jeito que eu sou. Na minha condição. Do meu jeito. Se você quiser aparecer, deixa a glória de Deus aparecer na tua vida. Se esconda debaixo da glória de Deus. Davi é ungido, nada muda na vida dele, meu amado.
Ele sai de lá, pastor, com a roupa fedida do mesmo jeito. Mas a sua vida continua. O seu ajudador é Deus. A sua companhia continua sendo o Espírito Santo de Deus. Ele tem uma promessa, ele continua firme naquilo que Deus prometeu para ele. Simples. Coisas pequenas. Deus não fez cair fogo do céu, querido. Deus não fez cair uma nuvem de fogo do céu. Show pirotécnico. Não, Deus falou uma palavra. Você será rei. Ele continua, volta para o pasto. Um dia, lá no pasto, a promessa de Deus tem que se cumprir. E não é você que abre porta. Eu entro pela porta. Quem abre porta é Deus na minha vida. Cristão não precisa arrombar a porta. Cristão não precisa colocar o pé na porta, querido, e arrombar para alcançar a bênção. Cristão, querido, não precisa correr atrás da bênção. Eu quero te dizer, seja homem de Deus, e a bênção vai correr atrás da sua vida. E a bênção vai te alcançar. O Deus que prometeu, Ele mesmo vai fazer com que a promessa se cumpra na tua vida. Davi no pasto, um dia chega um recado. Seu pai te chama de novo. Lá vai Davi. Pai chamou, obediência. Ei, existe um espírito maligno da parte de Deus que atormenta o rei Saul. Presta atenção. O espírito maligno é da parte de Deus. É Deus que permite. E Saul está chamando um menino, alguém que possa tocar uma harpa. E a Bíblia diz que alguém vê Davi. Vou ler para você. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-me. Respondeu um dos mancebos: eis que tenho visto o filho de Jessé. Olha aqui. Somos vistos. As pessoas estão olhando para nós. Todo mundo está nos observando. E eu e você defendemos uma pátria, a pátria de Cristo Jesus. Quando as pessoas olham para você e dizem que você é um servo de Deus, as pessoas querem encontrar em você o quê? Características de homem e mulher de Deus. Eu lembro na minha conversão que eu cheguei na igreja do Jardim Abaeté e eu era estrupiadinho, meu amado. Era meio tortinho, continuo sendo torto, um pouquinho melhorado, mas era bem tortinho. Eu peso hoje 90 quilos. Eu pesava 54 quilos. Pensa aí, nessa mesma altura, 54 quilos. Não era um ser humano, meu irmão, era uma vara. Hã? Pensa numa vara aí, que está envergada de tão magro. Era o pastor Uê. Chegava lá, de moto, jeans rasgado. O tênis, meu amado, tinha refrigeração. Era um tênis moderno. Eu levantava os dedos, saía os 5 dedão para fora, os 5. Ele não tinha aquele paninho de cima. Comprei um sapato, não funcionou, comprei outro, não funcionou. Daí eu falei, agora não compro mais, vou ficar gastando dinheiro com esse negócio aí. Deixa assim mesmo. Então, a meia era o revestimento da parte de cima. Chegava lá, parava a moto, ficava no canto lá. E vinha uma senhora. Se alguém é do Jardim Abaeté, como diria o meu amigo Luiz das antigas, existia uma mulher. O nome dela era Maria das Neves. É uma senhorinha, um doce de mulher. Eu entrava, ficava todo marrento lá no canto. Ela vinha, me pegava no rosto, beijava a minha face e dizia para mim assim: como é bom te ver aqui de novo. Como é bom te ver nesse lugar. Ela falava assim: Web, Deus vai mudar a tua vida. Deus vai mudar a tua vida. Você é importante para Deus. E eu ficava, meu amado, encabulado com aquele negócio. Eu falava, o que essa mulher vê em mim? Me agrada.
Ela falava assim para mim, se você tem idade para ser meu neto. E me beijava e eu via aquilo, amor. Eu via algo diferente que eu nunca vi. Eu conseguia ver o próprio Deus na vida dela. Quando ela estava perto, a sua presença era agradável. A sua voz era doce. O seu jeito era que brilhava, querido. Quando o Senhor colheu aquela flor, quando o Senhor chamou a irmã Maria das Neves, não tinha lugar no seu velório. O velório ficou abarrotado. As pessoas se espremiam para despedir, para dizer, ali foi uma mulher de Deus, ali Deus recolheu uma mulher que servia ao Senhor com integridade. Tem velório que você vai, querido, você pode estender uma cama de tanto espaço que tem. Verdade ou não? Tem velório que você vai, meu amado, você até faz Cooper. De tanto espaço, nem o cachorro vai. Nem o cachorro vai. Já foi tarde. Tem o velório. Eu e o pastor Flávio fazer o ofício fúnebre, 1h da manhã. Aí chegamos no velório, a pessoa falou assim, pastor, o senhor pode fazer o ofício fúnebre? Pode, vamos fazer. Quem que era? Era meu pai. Qual é o nome do seu pai? Falou lá, tal. Falou assim, ó irmã, é difícil, né? A gente vai sentir falta. Falta de quem? Do pai. Pelo amor de Deus, é um traste. Um traste, nós ficamos assim, como que vai fazer o velório disso aqui? Vou falar o que, Jesus? E aí, meu amado, porque não tem nada, porque não tem brilho, porque não tem valor, porque não tem característica, porque não tem a glória de Deus. Davi não. Davi, as pessoas olhavam para a vida dele e respondeu a um dos mancebos, eis que tenho visto o filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar bem, faz com excelência, é forte, destemido, homem de guerra, sisudo em palavras. Preste atenção aqui, sisudo em palavras, aquela pessoa que é meio grossão, fala, está vendo? Igual eu, igual você nada, ó abençoada. Sisudo em palavra não é grosso, não é ignorante, não é mal educado, não é áspero. Sisudo em palavra, Deus está querendo dizer, é homem de uma palavra só, sim, sim, não, não. O que ele fala se cumpre. É aquele que fala assim, olha, eu falei, não preciso assinar, porque se eu falei, eu vou fazer aquilo que eu falei. Coisas que faltam hoje. Quando ele fala sisudo em palavra, ele fala, é homem firme em palavra. Porque depois ele continua dizendo, é de gentil aspecto. Querido, olha aqui, meu amado. Cristão tem que ser humilde. Cristão tem que ser simples. Cristão tem que ser de palavra firme. Sim, sim, não, não. Mas tem que ter o gentil aspecto. Tem cristão, meu amado, só o Cristo na vida dele. Já viu maracujá de gaveta, meu amado? Já esqueceu maracujá na gaveta? Depois de 3 meses, maracujá está assim, ó. Tem crente que é assim, feliz. Camarada é mal-humorado. Camarada chega na igreja, a paz do Senhor. Paz. A paz que você deu, irmão, não é nem no inferno ter essa paz. Não tem essa paz, querido. Camarada, ele tem uma má vontade. Não, Davi não. As pessoas olhavam para ele e viam a glória de Deus na vida dele. Eu quero te dizer, querido, que Deus tem promessa para a tua vida. Continue sendo simples, continue sendo humilde, continue naquilo que você está fazendo mais. A glória de Deus tem que brilhar na tua vida. As pessoas têm que olhar para você e ver a glória de Deus na tua vida. Elas têm que saber que você representa a nação de Cristo. Palavra firme. Mas o aspecto é gentil. Aspecto gentil abre portas, querido. Dá prazer de você estar perto das pessoas. Quantas vezes, meu amado, o que transformou a vida de uma pessoa não foi a pregação do pastor Web, mas foi um abraço de um diácono, foi uma boa noite de alguém que te recebeu, foi você entrar dentro de uma igreja e falar, meu Deus, eu nunca fui tão bem recebido. Ali tem um povo e é diferente, eu não sei explicar.
mas é diferente. Eu não sei dizer o que é, mas é diferente. Sabe o que é? Hoje você entende, é que nele Deus colocou da sua glória. Deus colocou da sua glória. Quando, querido, o mancebo vê todas essas características na vida de Davi, o que Deus está fazendo? Abrindo mais uma porta. Está aproximando ele da sua promessa. Tem crente que não se aproxima da promessa, meu amado. E eu vou falar um negócio para você. Deus está falando assim, próximo, deixa ele para trás, deixa ele, segura ele aqui, não aprendeu nada ainda. Próximo, não, deixa esse, não aprendeu ainda. Próximo, deixa o infeliz para lá, não aprendeu ainda. Meu amado, tem gente que não aprende. Tem gente que está dentro da igreja e não aprende nada, querido. Ouve e nada. Nada, querido. Continua com a mesma linguagem, continua com as mesmas atitudes, continua com as mesmas manias, continua com a mesma grosseria, continua com as mesmas coisas. Valoriza o mundo e deixa a glória de Deus de lado. Davi era menino simples, era pastor, ninguém o conhecia, mas Deus o conhecia. Deus fez promessa para ele, mas a sua promessa não mudou o coração de Davi. Davi continuou um menino humilde, e todo mundo olhava para ele e via nele a glória de Deus. Só que o próprio Deus pegava na mão de Davi e caminhava com Davi. Quando, querido, quando o rei chama, não é o homem abrindo porta, é o próprio Deus abrindo porta para que Davi chegue mais perto do trono que ele prometeu. Olha aqui, se você obedecer, ter as características de Deus, Deus vai se encarregar que a promessa dele se cumpra na tua vida. E ninguém pode impedir a vontade de Deus na tua vida. Pode dar glória a Deus aí, meu amado? Vou repetir para você. Ninguém pode impedir a promessa de Deus para a tua vida. Nada pode, querido. Davi, ele é chamado. Ele fala assim, olha, ele é um homem de guerra, é destemido, toca e toca bem. Ele tem uma palavra firme, ele é de gentil aspecto. E ele termina dizendo, e o Senhor é com ele. E o Senhor é na vida dele. José é um camarada interessante. José, ele é escravo. Ele é o melhor escravo. Eu costumo dizer que José, meu amado, é um cara espaçoso. Quem já andou de Fusca, diga amém. Todo mundo já andou de Fusca. Quem já andou em 6, 7 pessoas num Fusca, diga amém. Todo mundo já fez isso também, né? Meu amado, quando você ia pegar carona com alguém de Fusca, porque se Deus me desse um Fusca, querido, nos meus tempos, eu dava glória a Deus, nem Fusca eu tinha. Mas eu ia andar de carona com os outros no Fusca, na parte de trás. Depois que eu entrasse, ia entrar mais 4. Eu pequenininho, você sabe que eu não sou, né, meu amado? Eu tinha uma técnica. Vou entrar primeiro. A hora que eu entrar, eu já dou 3 dedos antes de encostar na paredinha. E já dou uma abridinha na perna. Não é não? Os infelizes vão se apertar tudo para lá. A hora que ele estiver bem apertadinho, eu ganho os 3 dedinhos para cá. Não é não? Hã? Técnica, filho. Nunca foi pobre aí, não? Vamos lá, gente. Técnica. José é um cara espaçoso, meu amado. José sempre deixava 3 dedinhos. Ele chegou a ser escravo. Vou ser o melhor escravo. Ele chegava, meu amado, e tomava conta do ambiente. Ele foi para a prisão, meu amado. Eu falei, eu vou ser prisioneiro simples, não. Eu vou ser chefe dos prisioneiros. Eu vou comandar o cárcere. O carcereiro deu a chave na mão dele. Ele chegou na casa de Potifar, meu amado. Ele falou assim, o quê? Você é um escravo qualquer? Eu vou nada. Vou comandar a casa de Potifar. Sou escravo sim, mas sou comandante na casa. Administrou a casa. Ele chegou, meu amado, lá na cadeia lá. O cara falou assim, ninguém interpreta o sonho, que ninguém interpreta que é nada, filho.
O Deus que eu sirvo pode interpretar esse sonho. Dá o sonho aqui que eu vou interpretar. Sou espaçoso sim, mas eu sei aonde eu vou chegar. Ei, daqui interpretou. Ó, quando você estiver diante de Faraó, lembra de mim. Lembra quem sou eu. Ninguém lembrou dele. Mas Deus tinha promessa nos céus para a vida dele. Um dia o próprio Deus falou assim, José, agora é sua vez. Eu faço você lembrado nesta noite. Eu faço você lembrado, José. Quando coloca ele na frente de Faraó, meu amado, ele falou, agora é minha vez, sou espaçoso, vou dar. Eu sei como que faz tudo isso aí, ó. 7 anos de vaca gorda, 7 de vaca magra, são 7 períodos. Tudo isso ele ia falando. Daí ele fala para Faraó, ei, o senhor sabe, tem que pegar um homem que saiba administrar. Um homem que saiba fazer. Ele está fazendo o quê? Apontando para ele, filho. Faraó olha e fala assim, eu não vejo ninguém no Egito com a sua capacidade. Tira ele do calabouço, traz ele na minha presença, troca a sua roupa, coloca um anel na mão dele. Abaixo de mim existe um nome agora, é José. Deus tinha promessa, a promessa se cumpriu, sabe por quê? Porque tudo que José ia fazer, mesmo sendo simples, ele fazia com excelência. Esse é o princípio de Davi. Ele era homem de Deus, e como homem de Deus, ele voltou a ser pastor, mas ele fazia com excelência tudo que ele fazia. Tudo que Deus te colocar na mão, querido, faça com excelência. Quer ser patrão? Seja o melhor funcionário. Trabalhe como se fosse para você, porque você pode saber que ninguém está te olhando, mas Deus está vendo a sua capacidade, Deus está vendo o seu empenho, e Deus tem uma promessa para a tua vida. Ele mesmo vai se encarregar de te colocar em lugares altos. Aí, querido, agora Davi é tocador de harpa do rei. O que mudou na vida de Davi? Nada. Era ungido? Nada mudou. Tocador do rei? Nada mudou. Daí o rei olhou para ele, querido, e falou, gostei desse menino aí. Traz esse menino, e esse menino agora vai tocar, vai cuidar das minhas armas. Traz esse menino, eu quero que ele venha morar no palácio. Preste atenção, querido. Meu mano, eu tenho uma prima muito engraçada. Ela é muito engraçada, desde criança ela é engraçada. E ela é engraçada não é porque ela quer ser engraçada, ela é engraçada porque ela é engraçada. Eu olho para ela e dou risada, é verdade, isso é verdade. E ela fala umas coisas, ela fala assim, acostumar com coisa boa, baby. Quem que não acostuma? Eu acostumo. Entrar num restaurante e pôr o guardanapinho no colo. Comer com vários talheres. O que é difícil? Isso é fácil. O duro é ser pobre. O duro é acostumar a vida inteira a ser pobre, ela falava. Ela falava, isso aí a gente aprende facinho a acostumar. O duro é a gente sair de lá de cima e descer. É verdade, meu mano. Verdade ou não? Acostumar com as coisas boas, meu mano. Eu brinco com a minha cunhada, né? Ela vem de Palmital. Se ela tivesse aqui, ela me matava. Eu brinco com ela, falo assim, Cleidinha, é verdade que você usava palha de milho como chinelo? Eu falo para ela, né? Eu falo, hoje você está de sandalinha, está reclamando o quê? Né? Eu falava, o garfo lá não era para comer, era para limpar a unha. Meu amado, não há espinho que entrasse no pé, forma um casco, verdade ou não? Hoje em dia, meu amado, qualquer grãozinho de areia machuca o pé da gente. Você lembra quando você era criança? Você quebrava caco de vidro no pé, filho. Não é não? Aquilo ali não era um pé, era uma ferradura. Eu lembro disso, ó. Você batia com a unha na canela do amiguinho, abria 10 pontos, meu amado. Aquilo ali era um gavião. Não é não? Coisa assim. Quando nós olhamos, meu amado, Davi é chamado para o palácio, filho. Davi agora não vai morar mais na casinha dele, não. O rei fala, eu quero que esse camarada venha morar comigo. Pede autorização para o seu pai, você vai morar no palácio. Meu amado, eu morando no palácio, eu já chego para os meus amigos, sai de mim. Vou morar no palácio com o rei. O que é isso? A plébia fica para trás. Não é não?
Calma aí, chegue muito perto, não, vou morar com o rei. O rei chamou ele para morar, mas o coração de Davi não mudou. Ele tinha promessa, tinha unção, tinha o Espírito de Deus, tinha a glória de Deus que brilhava no seu rosto, que todo mundo conseguia enxergar a glória de Deus brilhando na vida dele. Morava no palácio, mas o seu coração continua focado. Mas o seu objetivo era um só: obedecer, servir. A Bíblia diz, querido, que ele morava no palácio, mas voltava todos os dias para o pasto. Ele não abriu mão das ovelhas do seu pai. Ele não abriu mão das suas coisas. Ele não deixou ter cheiro da ovelha. Ele não deixou a sua simplicidade. Um Deus grande gosta de corações simples, porque Deus é simples. Porque Deus gosta de homens humildes, quebrados. Eu sei entrar no palácio, mas se precisar agachar e comer com o prato na mão, também como. Como com alegria. Porque não é a condição que muda a minha vida. Não é onde eu estou que me faz. Eu sou. E aonde eu estou, eu transformo o lugar onde eu estou. Porque a glória de Deus está na minha vida. As pessoas têm que entender que esse Deus, ele olhou para Davi e viu a simplicidade. E viu a determinação. Agora, querido, mora no palácio. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixa ficar Davi ao meu serviço, pois achou graça aos meus olhos. E a Bíblia diz: enquanto o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com sua mão. Então Saul sentia livre e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava. Querido, de manhã eu não prestei atenção nisso, mas tem um negócio aí. O que eu faço tem que trazer paz ao coração das pessoas. As minhas atitudes as pessoas têm que olhar nelas e ver a glória de Deus. Ele catava o espírito atormentava, ele traz Davi. Traz Davi porque ele tem unção, ele tem algo que eu não entendo. Mas quando ele começa a dedilhar a sua harpa, a glória de Deus toma esse lugar. O inimigo tem que se retirar, porque Davi está neste lugar. O Bruno, com o seu teclado, a hora que ele tocar, a glória de Deus toma esse lugar. Aonde ele estiver, ele vai tocar, e a glória de Deus, porque o Espírito de Deus está na vida dele. Se o mal está presente, vai ter que sair, porque aonde o mal está, quando o Espírito do Senhor chega, o mal tem que sair, querido. Tem uma menina, e eu contei isso de manhã. Uma vez ela me chamou para conversar, e ela disse para mim assim: ai pastor, eu não entendo o que está acontecendo, porque o Espírito de Deus me usa para falar, e de repente o inimigo ia e tomava a vida dela. E meia hora depois o Espírito de Deus tomava ela e falava na boca dela. Eu falei para ela assim: irmã, você está pedindo minha opinião? Eu estou. Eu não era pastor dela, meu amado. Está pedindo minha opinião? Estou. Está pedindo? Estou. Vou falar um negócio para você, irmã. De Espírito de Deus não tem nada na sua vida. Você está possuída do demônio. E ele está enganando a sua vida. Eu já vi gente falando em línguas e não era Espírito de Deus, era demônio. Eu já vi, querido, várias vezes. A pessoa começa a falar em língua, o pastor repreende em nome de Jesus, isso não é línguas não, isso é demônio que está enganando. E eu falei para ela assim: você vai me enganar, vai me desculpar, mas Deus não divide barraquinho não. Deus não divide barraco não, meu. Meu amado, pense isso. O demônio toma. Dali a pouco Deus fala assim: dá licença, que agora é minha vez. Tem cabimento isso? Aí Deus sai, agora é a vez do demônio. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Há um só Espírito dentro de nós, é o Espírito da glória de Deus nas nossas vidas, meu amado. Deus não divide. E essa menina nunca mais quis conversa comigo. Ficou um bom tempo sem conversar comigo, sem falar comigo. Depois, querido, eu falei para ela assim um dia, eu falei assim: olha, Deus tem promessa para a tua vida. Mas às vezes Deus quer
moer para exaltar. Aí ela pegou, ela falou assim, mas o que o senhor quer dizer com isso? Quer dizer que Deus vai abrir portinha pequena para você. E você entra rapidinho. Você entra, que Deus vai te exaltar. E ela falou assim, eu entendi. E Deus abriu porta pequena para ela e ela entrou, querido. Só que quando Deus olha para dentro de uma pessoa e vê a condição da pessoa quebrantada, meu amado, o Deus que abre porta pequena é um Deus grande. E na pequena porta Deus te leva a lugares altos, querido. Deus abre outro. Sabe por quê? Porque muitas vezes, meu amado, eu quero que Deus abra porta grande. Eu quero sair exaltado. Eu quero sair glorificado. Não! Deus está falando, é uma portinha pequena. Mas entra lá. Ela entrou. E sabe o que Deus fez? Honrou. Exaltou, transformou, mudou. Hoje ela pode olhar no espelho e dizer assim, eu sou uma mulher de Deus. Sabe por quê, querido? Porque Deus tratou na vida. Eu lembro, querido, quantas vezes limpei banheiro. Quantas vezes limpei banheiro, querido. Quantas vezes as pessoas que eu trabalhava numa gráfica, as pessoas faziam fora do vaso para eu ter que limpar fora do vaso. E faziam de propósito. E ficavam dando risada. Só como que ele vai limpar? Como que ele vai conseguir limpar? Porque era eu que limpava os banheiros. Só, querido, que o tempo é de Deus. A justiça é de Deus. A honra é de Deus. A mão é de Deus. O Deus que prometeu ter o caminho. E Ele vai exaltar a tua vida no tempo certo. Quando nós olhamos, querido, Davi, ele vai lá, toca. Nada mudou na vida dele. Morava no palácio, mas o seu coração era o mesmo. Nada aconteceu, cuidava da arma do rei, mas nada mudou. Deus tinha coisas pequenas para Davi, querido, que nada mudava a sua vida dele. Só que cada dia Deus aproximava mais Davi do trono. A Bíblia diz, querido, que um dia Deus fala, o seu pai chama Davi e fala assim, Davi, você vai levar hoje pão e queijo lá no campo de batalha. Você vai levar hoje pão e queijo para os teus irmãos. A Bíblia diz que Deus dá a ele o pão e o queijo. E você vai entregar o pão e o queijo lá para os teus irmãos. Vai saber como que está os teus irmãos. Leva pão e queijo para o comandante também. E traz notícias dos seus irmãos. Eu quero te dizer, querido, que aquele que seria o rei de Israel, aquele que morava dentro do palácio, aquele que tocava a harpa para o rei, tinha que levar pão e queijo. Eu vou dizer para você, meu amado, Deus está colocando pão e queijo na sua mão nessa noite. E a condição da tua mudança é levar o pão e o queijo. Não vou levar não, pai. E levar pão e queijo? Sou rei de Israel. Vou ser rei de Israel. Não vou levar nada. Deixa que outro leve e peça para outro. É eu que faço tudo, é eu que sou o pastor. Eu toco para o rei já. Estou na casa do rei, não levo pão e queijo. Quantas vezes Deus está testando a tua fé? Quantas vezes Deus está colocando humildade no teu coração? Quantas vezes Deus está falando, vai lá e leva. Seja servo. Pode ser que na cabeça de Davi vinha, obedecer é melhor do que sacrificar. O meu pai está me mandando levar pão e queijo. Eu vou levar pão e queijo. Querido, em nome do Senhor Jesus, você tem o Espírito de Deus na tua vida. Tudo que vier na tua mão, faça por excelência. Seja o melhor. Entregue o teu melhor, por mais humilde que pareça, por mais simples que seja. Pode ser, querido, que dentro da sua humildade, querido, Deus vai te honrar. Eu lembro de uma mulher que trabalhou em casa. Ela entrou 3 dias de trabalho em casa. Eu não tomo café da manhã, querido. Eu não gosto de tomar café da manhã. Eu tomo um cafezinho preto, mas não sento para tomar café. E nesse dia, meu mano, a vida estava tão ruim que eu parei para tomar café da manhã. Não tinha o que fazer. Levantei de manhã e falei, vou para onde? Tem o que fazer.
fazer, não tem para onde trabalhar, a cabeça. Eu falei, fiquei em casa. Sentei na mesa para tomar café da manhã. E aquela mulher veio servir e voltou. Veio servir, voltou e falou assim, ó, Deus está mandando falar um negócio para o senhor, eu vou ter que falar. Eu já estava quebrado que nem arroz de terceira. Estava só o fio da rabiola. Estava ruim. Daí eu falei para ela assim, ó, qual é o nome da senhora? Ela falou assim, Cineide. Todo mundo me chama de Neide. Eu falei, é de Deus, filho. Deixa o chicote aí. Que eu sei que eu preciso ouvir de Deus. E ela pegou, não conhecia a minha vida. Ela tinha 3 dias dentro da minha casa. E ela falou tudo. Nem estava na igreja César, meu irmão, estava na igreja Batista. Estava lá, num canto. Ela falou para mim assim, olha, Deus quer fazer aquilo que Ele prometeu. Mas o senhor tem que se colocar de pé. E foi falando, querido, você abriu mão de Deus. Você deixou, eu estou falando com as minhas palavras, não lembro as palavras que ela usou. Você deixou de colocar Deus em primeiro lugar. Ela falou assim, olha, eu posso até perder o emprego, mas eu preciso falar. Eu falei, você não vai perder o emprego não, continue. E aquela mulher começou a falar e eu comecei a chorar, querido. E ela disse o que nós estamos vivendo hoje. Eu vejo o Senhor pregando para uma multidão. Nem obreiro eu estava sendo usado. Quanto mais como pastor. Ela falou, eu vejo o Senhor pregando para uma multidão, porque é isso que Deus tem para a sua vida. E falou, e o Senhor sabe do que eu estou dizendo, porque Deus manda te dizer que não é a primeira vez que eu falo com você. E aquilo passou um filme, amado. Ela voltou para o seu lugar. E eu respeitei aquela mulher muito. Sabe por quê? Porque a glória de Deus estava na vida daquela mulher. O Espírito de Deus abre portas para você. O Espírito Santo de Deus faz você ser ouvido. Você vai abrir a tua boca e as pessoas vão parar para te ouvir, porque quando você falar, é a glória de Deus que vai falar através da sua boca. Aonde você estiver, as portas se abrem, porque é Deus que abre a porta para você. Quando o pão e o queijo foi entregado na mão de Davi, ele tinha a opção de entregar ou não entregar, de ir ao campo e de não ir ao campo. Eu quero te dizer em nome do Senhor Jesus, Deus vai te colocar coisas pequenas, mas veio na tua mão, pegue aquilo com excelência e faça com excelência, porque quando você fazer com excelência, você está representando a glória de Deus na tua vida, e aquele que precisa ver, verá. O nome dele é Jesus Cristo, Senhor. Quando ele cata o pão e o queijo, Deus fala para ele, agora eu estou te levando mais perto da tua promessa. Estou te aproximando mais. Ele está chegando com o pãozinho e o queijinho lá. E ele escuta um gigante afrontando o povo de Deus. Ele escuta um homem de estatura enorme. E ele olha para todo mundo e fala, e aí, gente? Como que vai ficar assim? Esse camarada vem e fala o que quer, e vocês estão com medo dele. Um pão e um queijo que trouxe a ele um confronto com um gigante. Deus te levará a lugares que você não imagina chegar, mas quando você chegar, não tenha medo, porque o próprio Deus que te levou, Ele vai lutar no teu combate. Ele luta por você. Ele pega e fala assim, não, gente, eu luto. Eu vou lutar com esse camarada. Ele lembra da sua vida de pastor. Ele lembra da sua condição de menino no pasto. Ele lembra de quantas vezes Deus o visitou.
Ele lembra de quantas vezes Deus foi com ele quando ninguém estava. Olha aqui, querido. Você acha que Davi não chorou? Você acha que Davi, querido, não tinha seus dias de solidão? Você acha que Davi, querido, quantas vezes sozinho, cuidando da ovelha do pasto lá, chovendo, molhadinho, será que ele não falava assim, ai Deus, está demorando Deus,